E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luciano e você está no Exames Universitário. Vamos lá? Fiquei de exame. Tem salvação? Luciano, o que é exame? Bom, quando você está cursando uma disciplina, você tem avaliações regulares para realizar. E se você não é bem sucedido, quer dizer, você não tira a nota mínima, você tem direito a uma recuperação. E normalmente essa recuperação é o exame. Mas atenção, talvez na universidade ou na faculdade onde você estuda, eles podem usar um outro nome. Mas, em geral, é uma espécie de recuperação. Luciano, você já ficou de exame? Opa, sim, com certeza, algumas vezes. Um caso muito marcante para mim foi que eu fiquei de exame logo no primeiro ano. Então foi na disciplina de física. Então para mim isso marcou muito. E teve uma outra situação também, mais na frente do curso, onde eu fiquei de exame da disciplina Engenharia de Software, que é um outro caso também para mim emblemático. Mas te conto no final do vídeo o que aconteceu. Muitas vezes você fica preocupado em simplesmente estar de exame e principalmente perguntando: puxa, o que o professor vai pensar de mim por ter ficado de exame? Bom, a questão é o seguinte: não fique preocupado, relaxa. O professor não vai ficar preocupado com você estando de exame. Talvez seja sua primeira vez esse exame, mas para o professor é muito provável que ele já tenha feito isso milhares de vezes. Não fica chateado com o que eu vou te dizer agora. Às vezes ele nem sequer lembra do seu nome. Então, de novo, relaxa, bora fazer o exame. Bom, quando você então faz o exame, o que você precisa ter em mente para que você consiga efetivamente a salvação? Eu vou te dar aqui 5 conselhos para que você passe bem nessa etapa do seu estudo. Primeiro, não se desespere. Puxa, fiquei de exame. Às vezes começa o desespero. Não é a hora de você se desesperar. Puxa vida, mas é a última chance que eu tenho. Bom, é de fato a última chance que você tem. Mas essa última chance é dada para você com o intuito de você efetivamente se recuperar. Não é para te reprovar. Então não vai esperando que ficou de exame, você vai ser reprovado. Não, muito pelo contrário. Então não se desespere. Encare esse desafio de frente, de cabeça erguida. E veja, ficar de exame é a coisa mais natural do mundo. Aliás, eu diria que em lugares sérios, a regra é ficar de exame, não é passar direto. Mas vejam, você não se desesperou. Qual seria então a próxima etapa? Veja, quando você está cursando a faculdade, normalmente você faz diversas disciplinas por semestre ou durante o ano. Só que não é em todas as disciplinas que você vai ficar de exame. Então isso significa que você ficará de exame de uma ou algumas disciplinas, não todas. Isso de imediato vai liberar tempo para que você consiga estudar. Então, você deixa de lado as disciplinas que você já passou e começa a se focar nessa disciplina que você está de exame. Esse é o segredo. Então, quer dizer, você já vai ter mais tempo para estudar. Uma vez que você percebeu que você acaba tendo mais tempo, o que você vai fazer? Você vai começar a estudar sozinho. Então você precisa estudar o conteúdo da disciplina para poder identificar aonde é que você tem dúvidas. Estudou sozinho, identificou os pontos nos quais você tem dúvida, está na hora de pedir ajuda. Então, a próxima
dica é: peça ajuda. Se você tiver a oportunidade de conversar com o professor, tirar dúvidas diretamente com o professor, é a melhor alternativa que você tem. Então use-a. Muitas vezes os professores têm horários que eles atendem os alunos. Então você poderia tirar dúvida direto na fonte. Agora, às vezes o professor não é muito acessível. E algumas faculdades e universidades oferecem para os alunos monitoria. O que é monitoria? Essa faculdade ou essa universidade contrata um aluno que foi muito bem nessa disciplina para ajudar os alunos que têm dificuldade. Então isso normalmente está disponível para você. Então procure o monitor dessa sua disciplina. Mas procure se você executou o conselho anterior. Vá com os pontos de dúvida, porque aí você conseguirá aproveitar mais a monitoria. Lembrando que o monitor não é exclusivo para você. Ele vai atender diversas outras pessoas que precisam de ajuda. Então, leve as dúvidas que você tem. Nunca chegue na monitoria e diga não sei nada. Por isso você precisa estudar antes. E não tem um monitor, não existe monitoria. A outra coisa importante é busque a ajuda dos colegas, principalmente daqueles que já passaram. Se eles já passaram, é provável que eles entendam dessa disciplina. E segundo, como já passaram, estão menos preocupados com isso. Então estão mais abertos a colaborar com você em suas dificuldades. Então, peça ajuda. E por último, não tente colar. Além de ser ilegal, é a pior coisa que você vai fazer. Principalmente porque o professor sabe que essa é a ocasião em que o aluno está mais desesperado. Então isso significa dizer que se você, em desespero, vai colar, então há uma chance muito grande do professor perceber que você está colando. E aí as consequências vão variar dependendo da instituição onde você estiver estudando. Então fique atento, não cole, mesmo porque não é mais simplesmente passar. Você vai precisar trabalhar depois, ou durante a própria faculdade. Não significa muita coisa você passar na disciplina. Bom, anotado aí os cinco conselhos? Então vamos lá. O que aconteceu comigo quando eu fiquei de exame? Primeiro, na disciplina de física, no primeiro ano. Para dizer a verdade, quando eu fiquei de exame, não foi nenhuma surpresa. Na verdade, durante o ano todo, embora eu estudasse, e muito, eu não consegui média em nenhuma das avaliações. Então, isso me deixou arrasado, num primeiro momento. Por quê? Porque física era uma disciplina que eu gostava bastante. E antes de entrar na universidade, eu inclusive gabaritei algumas provas de física. Então eu me julgava entendedor de física. Mas as avaliações provaram que não era bem assim. Então o que eu fiz? Segui exatamente esses conselhos. Então, primeiro, não me desesperei. Segundo, estudei sozinho por um tempo. Identifiquei as dúvidas. Com as dúvidas identificadas, procurei o monitor. Não tive acesso ao professor. Então procurei as monitorias. Tirei algumas dúvidas. Procurei os colegas. Então aqueles que sabiam mais da disciplina. Legal. Feito isso, fui confiante para a prova. Resultado. Numa prova que eu havia feito então de exame, que valia 100 pontos, consegui 98 pontos. Eu, inclusive, lembro de até ter deduzido fórmulas na prova para garantir que eu não iria ser reprovado. Então, esse foi um caso que eu lembro logo no primeiro ano, que inclusive não fiquei de exame por conta de não ter estudado muito. O segundo caso, para mim também emblemático,
foi mais adiante no curso, na disciplina de engenharia de software. Qual era o problema? Na época em que eu estudei engenharia de software, muito tradicional, estudávamos processos e era basicamente memorizar diversos aspectos desse processo. E era exatamente isso que o professor cobrava na prova. Fiquei revoltado com isso, na verdade. Cobrar decoreba, puxa, eu cheguei até a universidade e precisar memorizar coisas. Então, a princípio, eu não me rendi a essa ideia. Então, eu estudava bastante, mas não conseguia lembrar de todos os detalhes da prova. E assim, levei uma outra disciplina anual, não tirando boas notas. Até que fiquei de exame. E aí, no exame, o que eu pensei? Puxa vida, já que é decoreba, podia fazer uma cola desse negócio e depois só copiar, porque era exatamente isso que muitos faziam, inclusive. Mas aí eu lembrei que não é só passar, é entender aquilo. Eu vou trabalhar com isso no futuro. Então foi quando eu, com menos disciplinas, me dediquei muito mais a essa outra disciplina. Resultado, fui aprovado novamente. Não colei, não precisei, estudei mais. Então, essa é a ideia. Se por um acaso o que eu falei agora faz sentido para você, te ajudou, dá o like nesse vídeo, compartilha com um colega seu. Muito provavelmente tem alguns muito perdidos nessa questão do exame. Vejo você então no próximo vídeo. Um grande abraço. Até lá.